Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui novamente e hoje iremos iniciar a nossa série Projeção da Consciência para Fora do Corpo, 3 décadas de autoinvestigações. O tema de hoje, da nossa aula, da nossa exposição, é a primeira experiência de projeção lúcida que eu tive nessa existência, nessa atual vida, certo? A série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades, em alguns daqueles vídeos eu expus a possibilidade de, pela regressão, lembrarmos até mesmo de projeções lúcidas. E o que foi que aconteceu, no meu caso, quando numa regressão que eu fiz exatamente aqui no dia 17 de maio de 2009, às 11 horas da manhã, na presença dos meus amigos, se estiverem vendo esse vídeo aqui, um grande abraço para vocês aí, meus amigos aí da Parapsicologia, Ronaldo e Renata, meus queridos. E nessa regressão eu lembrei de inclusive eu escrevi um artigo científico aqui que eu publiquei. O nome do artigo é O Caso de Thomas Green, Evidências Científicas sobre a Minha Vida Antes dessa Vida. Eu considero que esse texto aqui foi primeiro caso da minha vida em que eu pude comprovar documentalmente uma vida passada. Eu consegui, na época, até eu trouxe um livro, o único livro que conta a história do Central State Hospital, nos Estados Unidos, na Nova Geórgia, onde aconteceu todo o cenário dessa vida passada que eu rememorei aqui. Porém, essa regressão, ela inicia não nessa vida passada nos Estados Unidos, que inicia essa vida passada, ela começa em 1837 aqui pelos meus registros aqui dessa rememoração. No entanto, de acordo com um relato aqui da minha querida Renata, parapsicóloga, que assistia à experiência de regressão, a experiência começa aqui em 1975. Isso aqui ela escreveu aqui o que eu falava na época. Estou no útero da minha mãe, saio e entro no corpo o tempo inteiro. Aqui começa a minha rememoração. Tenho angústia de ficar ali dentro do útero. Por isso, às vezes, saio do corpo. Minha mãe está agoniada com a barriga. Estou agoniado. Paro de sentir agonia quando eu saio do corpo. Que interessante aqui. Bom, depois eu vou comentar aqui os fatores indutores da projeção. Estou sufocado lá dentro. Estou quase nascendo. Me sinto adulto dentro do útero. Tenho pressa, não posso perder tempo. Está tudo escuro, tudo escuro. Angústia, meu pai está preocupado, fuma muito. Ele está angustiado com dinheiro. Não queria ter o filho, tenho pena do meu pai. Não sabe como vai pagar as contas. Sofre muito. Consigo ver o sofrimento do meu pai. Meu pai se sente muito sozinho, coitado. Estou lúcido dentro do útero. Quando saio da barriga da minha mãe, vejo ela do lado de fora sentada. Ela sente a minha agonia dentro do útero. Quero sair dali logo. Meu pai fumando, desesperado. A vida dele está indo para um caminho que ele não queria. Eu acho que ele não queria estar com minha mãe. Eu estou bem consciente. Parece que estou adulto. Estou maior fora da barriga da minha mãe. Minha mãe sente dor porque tenho vontade de estourar a barriga dela. É decorrente aqui, agora abre parênteses, né? Isso é decorrente da minha aflição, que eu narrei um pouco antes ali, de estar dentro da barriga, ali me sentia sufocado. E as projeções foram induzidas ali, foram viabilizadas para que eu pudesse me aliviar daquela prisão, daquela sensação de sufocamento e de agonia de estar preso na barriga dela. Eu sei sair dali. Eu sei sair do corpo. Isso aqui eu continuando o relato. Porque não consigo sair da barriga. Estou nascendo, é ruim.
quebra alguma coisa em mim. Vou voltar aqui no relato. Minha mãe sente dor porque tem vontade de estourar a barriga dela. Continuando o relato. Eu sei sair dali, entre aspas, da barriga da minha mãe. Eu sei sair do corpo. Por que eu não consigo sair da barriga dela? Eu estava me sentindo preso dentro da barriga dela, não estava conseguindo nascer, no caso. Ali já evidencia ali um trauma de nascimento, né, na minha atual vida. Não exatamente no nascimento, já o trauma já começa antes, né, no período, na matriz perinatal 4, de acordo com a classificação de Stanislav Grof, já inicia ali o fim propriamente dito da gestação, o parto propriamente dito e o pós-parto especificamente. Foi ali que se fixou o meu trauma de nascimento nessa vida. Então o que acontece aqui? Estou nascendo, é ruim. Quebro alguma coisa em mim. Acho que é o braço quebrado. Eu sabia que iam me quebrar. Tinham que ter cortado a barriga. Eu tentei avisar. O médico não me ouvia. Eu olhava com raiva para o médico. Ele não sabia fazer parto. Sala é azul, uma luz, tipo uma máquina com uma luz que se move. Tô com raiva que ele não fez o que eu falei para ele fazer. Médico muito teimoso. O médico se sentiu culpado depois. Doeu muito. Ninguém sabia que eu estava com o braço quebrado. Tem algum problema no olho. Eu chorava e gritava no hospital. O que essa criança tem? Que ela não para de chorar. Na regressão, dá para ouvir a enfermeira falando. Então aqui no relato tem um parênteses, a enfermeira falava. Eles não sabiam que eu estava acordado. Eu estava mais lúcido do que todos. Eu sentia a enfermeira como minha filha. Eu me sinto adulto no corpo de um bebê, como se tivesse 44 anos. Nesse exato momento, eu mudo a regressão ela começa a se manifestar exatamente na vida passada, em 1837, quando eu era um médico militar nos Estados Unidos. Não é o caso, não é o foco desse vídeo, vou interromper aqui e vou comentar só essa projeção consciente aqui que foi lembrada aí numa regressão, que é uma memória difícil de lembrar. A memória intrauterina, ela é muito restringidora. Então ela tem uma característica de difícil lembrança. Então eu tive a oportunidade de estar lembrando dessa vivência aqui. É uma experiência muito interessante. Ou seja, é possível que o espírito, a inteligência, a alma, ainda dentro do útero da mãe, possa realizar projeções conscientes contínuas, como aconteceu comigo. Ali no caso do relato aqui, eu saía e voltava para o corpo várias vezes. Para quê? Para aliviar o meu sofrimento. Dentro da literatura, inclusive eu tentei ainda avisar o médico para fazer a cesariana, o médico não fez, e ocorreu que eu quebrei, não o braço, né? Aqui na rememoração eu lembrei do que eu achava naquele momento, mas depois ficou caracterizado que houve sim uma fratura na minha clavícula. E perguntei para minha mãe, depois da experiência, tudo. Algumas coisas ela confirmou, outras ela não se recordava. Mas é muito interessante que na casuística da projeciologia e mesmo da metapsíquica, da parapsicologia, vemos que é bem comum que a pessoa se projete para fora do corpo, de modo que quando o corpo está numa condição de sofrimento, essa projeção ela é realizada para que a pessoa se alivie daquela dor, daquele sofrimento, mesmo que temporariamente. Isso acontece nas experiências de quase morte, isso acontece em acidentes, certo? E acontece também quando a pessoa está com muita dor, tá? Só um parênteses aqui, numa viagem de moto que eu fiz para o Rio Grande do Sul, eu fui fazer a rota dos Canyons. Eu estava com tanta dor, eu rodei 1000 quilômetros direto com a moto, eu estava com tanta dor nas costas, o corpo doía muito, de tanto ter rodado já, foram 3 dias de muita rodagem, e eu tive uma projeção, uma semi-projeção, não total, eu não saí totalmente fora do corpo, mas eu saí parcialmente fora do corpo e me via dirigindo a moto de fora.
alguma distância de cerca de meio metro de distância. E a qualquer movimento da moto eu me acoplava no corpo. Então, esse relato também, a literatura, inclusive, esses dias eu li um livro, Mediunidade e Sobrevivência, de Alan Gold, de um século de investigações da sobrevivência após a morte, realizada pela Society for Psychical Research, onde ele relata exatamente um caso de um motociclista que se projetava para fora do corpo enquanto andava de moto e não se acidentava, que é muito interessante. Ou seja, eu fiquei impressionado que é comum, né? Acontece isso também com outros motociclistas. No caso específico aqui, o fator indutor da projeção foi o sofrimento fetal, a pressão dentro do útero e o desejo de sair daquela condição, se projetar para fora daquele sofrimento. E a sorte ali, vamos dizer assim, a sorte de eu poder estar lúcido naquela vivência e não me projetar sonambulicamente para fora do corpo, como é o mais comum que acontece por aí. Então, essa foi a minha primeira experiência de projeção consciente nessa vida. Tá? Depois eu chamei tecnicamente essa experiência de histeroprojeção, ou seja, uma projeção intrauterina. E convido a todos vocês aí que estão acompanhando as séries aí que estou publicando, que invistam, façam suas próprias projeções lúcidas e façam suas próprias rememorações lúcidas de outras vidas e mesmo dessa vida, porque grande parte dessas vivências de projeções, elas ficam, vamos dizer assim, esquecidas, pois são difíceis mesmo de ser lembradas. Então, essa experiência é uma das experiências mais marcantes da minha vida, é emocionante mesmo, tá? E convido também você a entrar no meu site www.parapsicologiaclinica.com e aí você vai entrar no menu do site, tem o menu Pesquisas. Dentro dessa página que abre, tem um dedinho que tem ensaios completos de 2009 a 2017 e embaixo Biblioteca Digital de 2003 a 2009, que eu publicava os meus artigos em PDF antigamente. Até 2009 eu publiquei tudo em PDF. Você entrando em Biblioteca Digital, vai abrir uma página, deixa eu abrir aqui para confirmar, vai abrir uma página e você vai procurar, tem vários temas aqui, você vai procurar em projeciologia e fenômenos parapsíquicos, se não me engano é o artigo de número 9. O artigo de número 9, o caso de Thomas Green, evidência científica sobre a minha vida antes dessa vida. Dentro desse artigo consta o relato inteiro disso que eu estou trazendo para vocês aqui, que é o relato da minha primeira experiência de projeção lúcida, ainda dentro do útero da minha mãe, e a continuidade dessa rememoração que me levou até uma vida passada fantástica nos Estados Unidos, como médico militar, em que trabalhava lá dentro do grande hospital Central State Hospital, em 1837. Muito interessante, muito interessante. O artigo ele aborda detalhes daquela vida e detalhes dessa vida, o meu comportamento na escola, a semelhança com o meu comportamento dentro do hospital naquela vida. É muito interessante e é isso aí. Não tem mais muita coisa a dizer aqui. Na próxima explanação, eu vou trazer para vocês a minha segunda projeção lúcida significativa dessa vida, que aconteceu quando eu tinha na média lá dos meus 5 anos de idade. Eu escrevi um texto no meu blog. O primeiro texto, na verdade, esse blog ele foi, vamos dizer, inaugurado com um artigo chamado
Ele foi publicado em agosto de 2009. Técnica da indução de projeção consciente pelo sonho para crianças. O nome original desse artigo era Quer sair do corpo? Imite o super-herói americano. Então é uma brincadeira aqui que na época passava um seriado no SBT, super-herói americano. Quem é da minha idade, eu tenho 43 anos, assistia também provavelmente naquela época. E acontecia que ele saía correndo e ele começava a voar através da corrida. E eu fazia isso no sonho e as minhas projeções começaram a voltar a acontecer nessa idade, onde eu saía correndo no sonho e tomava lucidez naquele sonho. Quando eu vi, eu estava fazendo o voo extrafísico, ou seja, a projeção fora do corpo propriamente dita, em volitação extrafísica, no voo astral, como se chama também. Muito interessante, foram projeções recorrentes, diariamente eu me projetava. Acredito, eu não tenho tanta clareza da memória, eu era muito pequeno, nunca fiz regressão para lembrar disso. Vou até anotar aqui, para quem sabe um dia eu faça, que acho que durou mais de ano, projeções praticamente diárias aí. Inclusive eu lembro que eu comecei a questionar a natureza da realidade mesmo, já com essa idade. Então, meus queridos, fico por aqui e instigo você a lembrar das suas experiências de projeção, já que a nossa série aqui é a nossa série de projeção, e instigo você também a produzir voluntariamente a sua própria projeção consciente. Aos poucos eu vou explicar para você ao longo da série como eu faço para fazer esse movimento, como eu faço para me projetar. Valeu, meus queridos. Fico por aqui. Ótima semana para todos nós aqui e ótimas projeções. Grande abraço.